E acontecendo que todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, e ruma para a sua casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, os seus vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Versículo 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há um grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra que é viva neste lugar. Deus, nós te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, que nos tirou de um lugar tenebroso, que nos tirou da morte, que nos tirou da doença, que nos tirou da depressão e nos trouxe, nos transportou para o reino da luz do teu Filho amado. Nós te agradecemos porque o teu amor é um amor insistente, o teu amor é um amor que nos persegue, o teu amor nunca desiste de nós. Nós te agradecemos porque mesmo quando não conseguimos ter respostas, o Senhor ainda assim se importa conosco, o Senhor ainda assim olha por nós, e como essa mulher, o Senhor nos busca nos lugares mais escondidos, para nos amar, para nos pegar no colo. Deus, a minha oração é que nessa noite, nós possamos ser libertos de correntes que aprisionam a nossa mente, que nessa noite nós possamos ser libertos de sofismas e dogmas e pensamentos que nos prendem a sermos pessoas religiosas, que nos prendem a sermos pessoas hipócritas, que nos prendem a sermos pessoas egoístas e egocêntricas. Mas Deus, o nosso desejo mais profundo nessa noite é conhecer um pouco mais de quem Tu és, ser amado por Ti, ser cheio da Tua presença. E Deus, que esses próximos dias façam mais sol do que chuva, para que a gente possa aproveitar mais a praia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de contar uma história aqui para você, muito legal, que eu ouvi esses dias, estava ouvindo na internet. Então imagina comigo, colonizadores de uma terra nativa, assim como nós temos o exemplo do Brasil, dos portugueses ou espanhóis que colonizaram a nossa nação. Então, não sei se você se lembra disso da sua escola, mas havia a moeda de troca, a forma como eles comercializavam, ou como os portugueses trocavam o serviço e a matéria-prima do pau-brasil, era através do escambo. Então, os portugueses chegavam com espelhinhos, chegavam com roupas diferentes, chegavam com talheres, chegavam com objetos, brilhantes, e eles trocavam, então, com os nativos pelo trabalho de cortar e levar o pau-brasil até os navios. Então, desculpa gente, já perdi minha voz, me animei muito aqui, gritei tudo que eu tinha que gritar, e agora estou sem voz. Então, imagina a situação, um colonizador e um nativo, que não falam a mesma língua. Pensa comigo um nativo que nunca conheceu a modernidade, nunca conheceu sobre internet, sobre energia elétrica, sobre nada. Nada. Essa pessoa nunca viu nada de nada.
E de repente chega um colonizador que é super globalizado, conhece tudo, conhece sobre todas as coisas, muito estudado. E daí esses colonizadores chegam nesse lugar e fazem ali umas casinhas, fazem ali uma pequena represa, né, num rio, para que eles tivessem energia elétrica, daí, né, canalizam essa energia elétrica, e daí nessas casinhas eles colocam ali lâmpadas, colocam ali geladeiras, objetos, né, fogão, e preparam essas casas. E de repente acontece o dia do encontro desses nativos com esse colonizador. Daí esse nativo, que não fala a mesma língua desse colonizador, percebe que eles têm coisas diferentes, que eles têm coisas que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto. Imagina comigo, o nativo chega na casa, né, entrou na casinha que eles fizeram, e de repente o colonizador vai lá e aperta o interruptor, pam, e acende a luz. E o nativo, uau, olha para aquela luz e, né, blá, 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 né, tá falando ali, não fala a língua do colonizador. E o colonizador pensa, como que nós vamos explicar para ele o que é isso? Aí os colonizadores falam assim, tá, simplista agora e bem claro para que ele entenda. Então ele pega o nativo e fala, ó, aperta o interruptor, aponta para a luz e fala, eletricidade, eletricidade. E repete isso durante umas 10 vezes, até o ponto que o nativo repete junto com ele, eletricidade. Então ele entendeu que o nome desse negócio que você aperta e acende a luz se chama eletricidade. Daí eles vão comer, e daí eles tiram ali algumas comidas, e daí colocam nessa caixa eletrônica, apertam os números, e quando tira a comida dessa caixa eletrônica, o nativo vai dar a primeira garfada, e a comida está quente. Meu Deus, o que é isso? Daí o colonizador vai lá, né, aponta para o micro-ondas, aponta para a comida e fala, eletricidade, eletricidade. Daí, ele leva ele até a geladeira, abre a geladeira, tira ali uma garrafa de água e dá para esse nativo beber. Esse nativo vai e bebe essa água, e quando ele dá esse gole, gela tudo lá dentro. E daí ele fica com aquela cara de ó. E daí o colonizador vai lá e diz, eletricidade, eletricidade, eletricidade. Então o nativo, ele faz uma associação de que a eletricidade, ela produz, ela me dá luz, que a eletricidade ela é luz, que a eletricidade é calor e que a eletricidade é frio. Mas esse nativo não tem a compreensão de como fazer essa eletricidade acontecer. Assim também é conosco com a graça de Deus. A graça de Deus é como eletricidade. A graça de Deus, o amor de Deus por nós, o perdão de Deus por nós, é como eletricidade. É o fundamento de todas as coisas. É o início de todas as coisas. Por quê? Porque graça não é mais uma das doutrinas que nós podemos encontrar na Bíblia. Mas graça é uma pessoa que se chama Jesus. E quando nós entendemos que Jesus é o iniciador, ele é o iniciador, ele é o consumador da nossa fé. Ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Nós entendemos que tudo na palavra de Deus eu preciso entender com a perspectiva da graça. O problema é que muitos de nós, muitos que estão aqui hoje, eu também me incluo nisso, não estou dizendo que eu não estou nessa. Todos nós aqui nessa sala, muitas vezes nos contentamos apenas com acender a luz. Não, a luz me basta. Apertar o interruptor para mim está bom. E nós deixamos de conhecer as profundidades do que a graça significa. Nessa noite eu gostaria de falar sobre 2 aspectos, 2 dimensões da graça. Uma primeira que nós falamos durante o ano inteiro de 2018. Nós falamos o ano inteiro sobre isso. E é a graça que salva. É apenas um dos aspectos da graça. E esse ano nós vamos nos aprofundar em vários aspectos, em vários fundamentos da graça. Então, o primeiro aspecto que nós conhecemos é a graça que salva. A graça que salva é aquela que é a graça salvadora. Então, como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça através da fé. Então a fé é a janela, a fé é a porta para que eu acesse a graça salvadora.
A graça salvadora depende de obras? Não. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos através da fé, pela graça através da fé. Então essa é a graça salvadora. Mas eu gostaria de enfocar hoje na segunda dimensão da graça, que é a graça que santifica. E nós precisamos entender que, como cristãos, se nós estamos apenas ficando no nível da graça que salva, isso não é suficiente para me desenvolver como cristão. E isso não é suficiente para que eu conheça a plenitude de Cristo. Existem até mesmo alguns de nós que no meio dessa compreensão da graça que salva, nos perdemos até mesmo do que significa a graça que salva. E não compreendemos nem mesmo isso. Agora veja bem, o interesse de Deus não é que nós fiquemos apenas acendendo a luz. Mas Deus quer nos dar comida quentinha, Deus quer nos dar água geladinha. Quantos que estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a graça que santifica, ela é uma graça que proporciona uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A graça que santifica, ela me leva a ser mais parecido com Cristo. A Bíblia diz, sejam santos como eu sou santo. Então nós sabemos que o padrão de santidade é impossível de ser alcançado se não for pela graça. Por isso que nós precisamos da graça para sermos santificados. Mas a Bíblia também diz isso em João 17:17, né? Santificai-vos. Desculpa, acho que eu troquei. 1 Tessalonicenses 4:3. Santificai-vos. O desejo de Deus, a vontade de Deus é a vossa santificação. É isso que diz em 1 Tessalonicenses 4:3. O desejo de Deus é a vossa santificação. Então, o interesse de Deus é para que eu e você sejamos santificados. Agora, João 17:17, põe para mim João 17:17. Diz que a palavra de Deus é a verdade, certo? Então, nós somos santificados pelo quê? Pela verdade. A forma como nós acessamos a graça salvadora é através da... Não. A forma como nós acessamos a graça salvadora, a graça que salva, é através da fé. Fé é a janela. Repita comigo, fé. Você só precisa dizer sim para Jesus e você está salvo. Só isso. Você tem acesso à graça que salva. Então diga comigo, fé. A fé é a janela para a graça que salva. Agora, para eu acessar uma plenitude um pouco mais profunda da graça, que é a graça que me santifica, eu preciso acessar uma nova porta, uma nova janela, e essa janela é agora a verdade. Então, o que me leva à santidade é a verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a verdade e é a verdade que me santifica, então eu entendo que eu preciso viver a verdade, não a mentira. Quando nós nos enganamos, achando que a mentira é a verdade, eu estou sendo santificado? A santificação, ela acontece por meio da verdade. É como se você dissesse assim, tá, eu quero tomar banho. Você está cheio de lama, vou tomar banho. Só que daí você vai tomar banho do quê? Sabonete e água, certo? Só que daí o outro fala assim, não, eu quero tomar banho de lencinho umedecido. Vai limpar? Né? Aqueles que são missionários conhecem essa realidade. Sabemos que não limpa. Principalmente as áreas mais baixas. E precisa de uma higienização melhor. Nem deveria ter falado isso, desculpa, deleta. A questão é, nós precisamos nos santificar pela verdade. Assim como nós tomamos banho com sabonete e água, eu preciso da verdade, da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que me santifica. A verdade de Deus é o que me santifica. Agora, eu quero trazer um outro exemplo aqui para vocês. Existem apenas 3 tipos de pessoas nesse mundo, Jaqueline. E você precisa escolher muito bem com quem você vai casar. Porque só tem esses 3 tipos de pessoa. Primeiro, agora o assunto é limpeza. Já que a gente falou de limpeza, vamos falar sobre limpeza, né? Primeiro, você pode casar com... Existe aquela pessoa que é o limpa tudo. Tudo. Neurótico por limpeza. Tem que limpar, tem que organizar. Tudo tem que estar organizado, tudo tem que estar limpo. Você pode casar com o segundo tipo de pessoa, que é o limpa nada.
Esse sou eu. Aquele que não gosta de limpar. E também você tem um terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que é o limpa quando necessário. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixa nessa realidade. Mas, quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo esses dias com a Paula, lá em casa. A Paula, óbvio que eu sou esperto. Se eu sou um limpa-nada, eu tenho que casar com... Exatamente, pessoal. Limpa tudo. Para dar liga, entendeu? Imagina, limpa nada, vai ficar tudo sujo. Tô brincando, olha, parece um comentário super machista, gente. Pode trazer a Paula aqui, ela vai dizer que eu ajudo a limpar a casa, tá? Limpa nada. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Então, um dia, lá em casa, a Paula é desse tipo de pessoa. Um dia lá em casa, a gente, dia de folga, entendeu? Pensa assim comigo, sabadão. Tipo assim, não, desculpa, falei errado. Terça-feira, mas era nas férias agora, tá? Era nas férias, não era sábado não, era terça. E quarta-feira ia vir uma faxineira para nos ajudar em casa. O Emanuel, foi agora recente, o Emanuel tinha acabado de nascer. Então quarta-feira ia vir uma pessoa para nos ajudar. E era terça-feira. Na minha perspectiva, a casa estava organizada, limpa, tudo estava no seu devido lugar. E eu lá no sofá, para quem não conhece minha realidade, eu tenho duas filhas e um filho, recém-nascido, que vocês viram aqui no palco. Então é uma correria, uma loucura, uma gritaria. E nos momentos de calmaria, o que a gente faz? Relaxa. Tem que aproveitar esse momento. Ou relaxa ou vai dormir. Senão, se passou esse momento, já era. E daí, eu estava nesse momento de relaxar. De repente, eu vejo a Paula passando de um lado. Ai, cadê a roupa da Alice? Eu já, errou. Vai dar limpeza esse negócio. Ai, cadê a roupa? Quando eu vejo, ela foi lá para o quarto das meninas. Daí eu passei meio de relance. Vou dar uma dica para vocês, tá? Sempre quando você vê indícios de limpa tudo, quando bateu limpa tudo, não faça contato visual. Não faça. Essa é a primeira dica. Porque se você faz contato visual, ela vai fazer aquele olhar e vai tipo, vem limpar. Segunda dica que eu vou te dar. Se você quiser ficar mais profissional, não limpa nada, tá? Olha as táticas. Sempre tenha um objeto em suas mãos. Um objeto que tenha a ver com o momento de limpeza. Se está se guardando roupa, pega uma roupa na mão. Se está limpando, pega um rodo, pega um pano. Terceira dica, esteja em pleno movimento. Mesmo que você esteja assistindo a televisão, pega o objeto, olha para a TV e fica se movimentando. Isso dá uma impressão de trabalho, entendeu? Se ela chegar perto de mim de canto... Sério, essa dica é muito boa. Ó, se você vê de canto de olho que ela está chegando, e você está aqui com o objeto, daí você já tipo, vai para um lugar como se você estivesse indo para outro lugar, entendeu? Ela foi para a sala, você vai para o quarto. Desculpa, gente, só brincadeira. Só usa essa tática de vez em quando. O Thiago usava essa tática. Em casa, né? Antes de casar com a Rafa. Depois que casou, né, Ti? Mudou. Mas, então a Paula, quando eu vi, ela passou, entrou dentro do quarto das meninas. Gente, eu dei uma para lá, eu voltei. Quando eu voltei no quarto... Não, sério, parece que é zoeira. Não é. Quando eu voltei no quarto, o quarto das meninas estava virado. Roupa para todo quanto é lado. Tênis delas no chão. Quando eu olho, a Paula está organizando o guarda-roupa delas. Ela estava colocando etiqueta. Calça, meia, blusa. Ela estava dividindo por cor. Ela estava dividindo por cor, por coisa. Daí eu falei, meu Deus, não é possível que ela está fazendo isso. Daí eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou entrar na dança. Fui para a sala. De repente, quando eu chego na sala, eu dou uma olhadinha. Ela já está com vassoura varrendo o chão. E na minha cabeça eu estou pensando, a faxineira vem amanhã, o que você está fazendo? Não é verdade? E é muito engraçado como tem esses tipos de pessoas. E é muito engraçado esse versículo que nós acabamos de ler em Lucas. Que é exatamente isso que a mulher faz quando ela perde uma dracma.
A mulher, ela perde uma dracma das suas 10. E a Bíblia nos conta que a primeira coisa que essa mulher faz, ela acende a luz. Ela acende uma lâmpada que ilumina toda a casa. Depois disso, a Bíblia diz que ela começa a varrer o chão. Por que ela começou a varrer o chão? Dá para varrer o chão? Para encontrar uma moeda. Você pode encontrar uma moeda sem varrer o chão. É ou não é? E como se não bastasse, a Bíblia diz também que ela procurava essa moeda diligentemente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando existem coisas escritas na Bíblia, é porque essas coisas falam sobre uma verdade. E aqui Jesus está contando uma parábola sobre como Deus reage quando existe algo perdido. Qual é a reação de Deus quando Ele encontra algo perdido? E eu acho muito interessante que nessas duas parábolas que nós lemos, primeiro que Jesus ele estava falando com pessoas desqualificadas. Foi isso que os fariseus disseram, são pessoas desqualificadas. E olha o que diz nessas parábolas, que Jesus, contando, que o pastor ele deixa as 99 ovelhas para procurar essa uma ovelha que estava perdida. Encontrando essa ovelha, ele diz que existe grande festa no céu, que os anjos ficam em festa. Por quê? Porque um pecador se arrependeu. Tá. No segunda parábola, a mulher está procurando a sua moeda que perdeu. Como eu falei para vocês, ela acende a luz, vai à casa e procura por todos os lugares até achar essa moeda. E a Bíblia nos conta que quando ela acha essa moeda, ela chama as vizinhas, chama as amigas e faz uma festa para falar que achou a moeda. E daí também fala que existe festa, existe júbilo, existe alegria quando um pecador se arrepende. Eu acho muito interessante isso. Não fala quando um pecador se salva. Está falando quando um pecador se salva. E muitas vezes a gente fala isso. Ai, tem festa no céu quando tem salvação. Quando uma pessoa que não conhece Jesus é salva. Mas para mim, sabe o que essa parábola está falando? Da dracma perdida? A dracma não somos nós. Nós não somos a dracma aqui. Nós somos a casa da mulher. Porque o templo do Espírito habita em nós. Nós somos o templo. Nós somos a casa. E o papel da mulher ali representa o Espírito Santo naquela casa. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já conheça Jesus. Talvez você já tenha feito aquela oraçãozinha básica. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ah, fui salvo. Festa no céu. Talvez você já tenha experimentado essa alegria. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabia que constantemente nas nossas vidas existem aspectos sobre nós que nós podemos perder? Porque toda vez que nós estamos em desalinhamento com a vontade de Deus, nós nos encontramos perdidos. Todas as vezes que existe uma parte de nós que se perde de Deus, isso significa que nós estamos perdidos. Você pode ter experimentado a graça que salva, mas quando você está perdido de Deus, isso significa que você precisa de santificação. E é muito engraçado, queridos, o posicionamento de Deus, a reação de Deus ao ver que existe algo perdido. Porque a Bíblia diz que Ele procura, Ele vai atrás com tudo que Ele tem para buscar o que está perdido. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha se perdido nesses últimos meses. Talvez você tenha se perdido em pecado. Deixa eu te falar uma coisa, só essa primeira coisa. Só para a gente quebrar esse tabu aqui. Pecado é só uma das reações que significam que você tem alguma área da sua vida perdida. Uma das. Uma decisão que não vai de encontro ao alinhamento de Deus para a sua vida, já é você estar perdido. Um pensamento que não vai de acordo com o pensamento de Deus, já é você estar perdido. Quando você pega uma verdade de Deus e você leva para o extremo, ou seja, uma heresia, isso já é você estar em desalinhamento com Deus. E o fato de você não estar se relacionando com o Espírito Santo, de você ter uma frieza espiritual. Ah, pastor, mas eu não pequei. E daí? Está perdido. E aí? Está entendendo? A pergunta que eu tenho para fazer nessa noite é:
Quantos aqui estão produzindo festa no céu? Eu quero te levar um pensamento agora. Isso vai ser bem profundo, tá? Vai ser um pouco difícil de você assimilar, então presta atenção no que eu vou falar. Eu quero te levar talvez uma linha de raciocínio aqui. Você já pensou comigo que todo dia da sua vida você pode estar em desalinhamento com o Espírito Santo e com Deus? Pela sua reação, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Quando você pensa de forma egoísta, quando você não é generoso, Jesus era generoso. Quando você não tem paz, Jesus tinha paz. Quando você fica elevando o poder de Satanás na sua vida, é Satanás, é isso, é aquilo, meu Deus, estou acabado. Preciso fazer uma campanha de... Quando você não sabe quem você é em Deus, quando você não conhece a autoridade que você tem em Cristo Jesus, está em desalinhamento com Cristo. E quando você está em desalinhamento com Cristo, o que acontece é que você está perdido. Mas deixa eu te dar uma boa nova nessa noite. Não tem problema você ter o entendimento que você estava perdido ontem ou que você se perdeu hoje. Por quê? Boa nova, Mateus. Porque Jesus disse isso aqui, na parábola da ovelha. Tem festa no céu para aqueles que se arrependem, mas para os justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que eu quero produzir? Eu quero produzir uma balada no céu. Eu quero que a minha vida todo dia, eu acordei na segunda-feira, putz, preciso me arrepender, preciso de arrependimento. Deus, eu preciso de arrependimento. Deus, eu estou me arrependendo hoje, eu preciso ser mais santo do que eu fui ontem. A minha conduta no trânsito não foi das melhores. Eu tratei a minha esposa de um jeito que eu não deveria. Eu dei uma resposta mal criada. Eu briguei com os meus irmãos. Eu fiz uma cara de emburrado. Querido, você consegue entender comigo? Todos os dias existe espaço para arrependimento na sua vida. Você não precisa de um pecadão para você se arrepender. Você não precisa matar uma pessoa, assassinar uma pessoa, para você falar, não, agora eu vou precisar de arrependimento, porque agora eu pisei na bola. Não, pastor, eu pisei na bola. Você não tem, eu não pisei na bola, eu estourei a bola. Esses dias a gente estava numa piscina e estouraram uma boia. Não fui eu. Mas querido, você entende esse conceito? Se você entender que todos os dias você pode produzir festa no céu. Alguém aqui está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está conseguindo entender que todos os dias da sua vida você pode produzir festa no céu? Porque todos os dias um pecador que se arrepende tem festa lá. Então a gente tem que entender uma coisa. É de extrema importância nós estarmos alinhados com Cristo. É de extrema importância que nós venhamos a nos arrepender de quem nós somos. O arrependimento é o que nos aproxima. O arrependimento é o que maximiza, é o que potencializa a obra de santificação de Deus em nós. Queridos, nós precisamos ser mais santos. Eu não sei você, mas uma noite como essa, uma noite de você virar e falar assim, olha, vamos fazer uma oferta para Brumadinho, vamos dar o que a gente... Por exemplo, eu e a Paula, a gente nem tem, mas a gente deu. Sabe o que é isso? Fé. Sabe o que é isso? Generosidade. Sabe o que isso significa? Características de Cristo. Quando a gente entender isso, nós vamos viver uma vida melhor, nós vamos refletir Cristo melhor. Agora, voltando aqui para a parábola, eu acho muito interessante essa mulher. Isso é uma figura do Espírito Santo. Existem 3 aspectos que Deus sempre vai fazer para nos levar a um processo de santificação. O primeiro ponto é que Deus, Ele sempre vai trazer iluminação. A Bíblia diz que a mulher, ela vai lá e ela acende a candeia, ela acende a luz, ela acende as luzes da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está se sentindo escuro dentro de você? O processo de Deus começou na sua vida, Ele vai acender a luz. Ele vai trazer
aquilo que está escondido para exposição. Toda dracma que está escondida, Ele vai trazer a luz. Tudo que foi perdido, Ele vai trazer a luz. Sabe que muitas vezes a gente perde a nossa pureza. A gente começa a ficar malicioso. A gente começa a ficar imoral, com pensamentos imorais. Foi uma dracma. Às vezes a gente perde a nossa gentileza. A gente perde o nosso companheirismo. A gente perde e a gente começa a se tornar egoísta. Ranzinza. Mais uma dracma que foi perdida. Às vezes a gente começa a se tornar descompromissado com a igreja. É graça, não preciso mais me comprometer. Eu não posso ficar cansado, eu tenho que ter saúde. Então não vou mais me comprometer. Não vou mais abrir a minha casa. Não vou mais servir na igreja. O que é isso? Mais uma dracma perdida. Porque você deixa de limpar o pé das pessoas. Você tem que se lembrar de uma coisa: Jesus, Ele veio para servir e não ser servido. Então, queridos, Deus, Ele está procurando diligentemente as dracmas que foram perdidas no nosso interior. E se você se sente perdido nessa noite, deixa eu te falar uma coisa: você está no lugar certo. Porque hoje, quem aqui quer produzir uma rave no céu nessa noite? Eu imagino que essa noite vai ter uma festa no céu, com um telão de LED, com fumaça. Coisa que está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então Deus, Ele ilumina. Olha o que diz a palavra. Vamos abrir aqui rapidinho. Já está acabando minha voz. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória e da sua herança? Deixa eu te falar uma coisa: quando você não tem luz na sua vida, quando você não tem luz no seu interior, sabe o que acontece? Você começa a ficar sem esperança, você começa a ficar sem futuro. Você olha para frente e você fala: o que vai ser? O que eu vou fazer esse ano? Eu preciso decidir. Então eu vou mudar de emprego, preciso dar uma repaginada. Eu vou mudar de cidade. Eu vou achar um namorado, uma namorada. Eu preciso mudar esse ano, minha vida tem alguma coisa, eu estou sem esperança. O que eu vou? Vou fazer um curso de inglês, fazer uma pós-graduação. Eu vou comprar uma roupa. Eu vou fazer uma viagem internacional. E olha o que a gente está fazendo. Nós estamos tentando acender, nós estamos tentando trazer de volta uma esperança que somente a luz do mundo pode trazer. Nós estamos tentando buscar um futuro que somente Deus pode nos dar. Posso ser bem sincero? Sabe o que eu estou entendendo nesses dias? Não tenho resposta. Por exemplo, uma situação: a gente não tem campus na ilha. E como que você está? Bem. Como que você está? Cheio de esperança, vitalidade, estou com fé. Tem dinheiro? Não. E como que você está? Bem. Alegre. Feliz. Os números não batem. Como que você está? Bem. Porque eu sou iluminado pela palavra. Queridos, o poder da iluminação, sabe o que a iluminação faz? Ela ilumina o nosso entendimento. Ela traz um entendimento que antes nós não tínhamos. Se você não está conseguindo ter um entendimento da graça, peça iluminação. Que Deus ilumine o seu entendimento. Se você não está conseguindo entender santidade, peça iluminação. Segundo ponto que essa mulher faz: ela começa a varrer a casa. Gente, naquela época não tinha chão de azulejo. Não tinha não, Mari. Era tudo chão batido, chão de terra. Então o que eu imagino? Eu imagino que quando aquela mulher começou a varrer a casa, ela começou a cantar Ivete. Poeira. Tô brincando, pessoal. Levantou poeira. Não tinha como não levantar poeira. E olha que engraçado. O Espírito Santo, sempre quando ele vem no nosso interior, ele levanta poeira. Toda sujeira que está encraquelada lá no fundo, o Espírito Santo gosta de levantar uma poeira. Ele está lá no nosso coração assim, ó. E olha o que eu descobri.
Isaías 52. Isaías 52, versículo 2 diz assim: sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do teu pescoço, ó filha de Sião. A poeira tem a ver com correntes na nossa mente. O pó, essa sujeira ofusca a nossa visão. A poeira é algo, na verdade, é algo que às vezes você nem vê. Quem é que sabe o que eu estou dizendo? Você olha assim, o chão está bonito, só que você começa a varrer, você vê que tem poeira. Você vê que a sujeira começa a subir. Você vê que a sujeira começa, sabe, tem muitas pessoas que parecem muito bonitinhos. Desodorante, perfume, cara de crente, cara de que a vida está uma beleza. Só que quando o Espírito Santo começa a levantar poeira, quando o Espírito Santo acende a luz, quando o Espírito Santo começa a levantar poeira, você começa a ver que tem fortalezas na sua mente. Querido, deixa eu te falar uma coisa: a escuridão, no sentido de trevas, produz fortalezas na nossa mente. E tudo aquilo que nós não entendemos, toda falta de compreensão da palavra, me leva a ter fortalezas na minha mente. Eu vou dar um exemplo. Se eu não tenho a iluminação do entendimento da bondade de Deus, o que é a bondade de Deus? Deus é bom. Ah, pastor, mas e as crianças? Deus é bom. Mas foi Deus que causou isso? Não, Deus não é o causador de mal. Deus é bom. Mas a doença, não, Deus permitiu, né? O famoso Deus permitiu. Deus permitiu? Não. Doença não vem de Deus. Deus é bom. Se eu não entendo isso, se eu não entendo verdades como essa, o que acontece? Essas mentiras, elas começam a firmar fortalezas na minha mente. Está entendendo? Se eu não entendo a verdade, por isso que a verdade nos santifica, por isso que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu tenho conhecimento da verdade, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento não está falando sobre informação. Conhecimento está falando sobre revelação aplicada. Eu tenho a sabedoria, eu conheço, eu tenho o entendimento dessa verdade. Nessa noite, o Espírito Santo quer sacudir a poeira. Ele quer sacudir a poeira. Ele quer quebrar fortalezas na sua mente. O Espírito Santo quer quebrar todo conceito. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que eu não tenho fortalezas na minha mente? É muito fácil desenvolver fortalezas na mente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você passa por um ano como foi 2018, você vê tudo dando errado, você vê dificuldade financeira, você não vê perspectiva natural, a nossa tendência como cristãos é fazer o que? Tá, estou precisando fazer alguma coisa a mais. Então eu preciso batalhar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer mais coisa, eu preciso fazer campanha, preciso fazer mais coisa. Tá, mas você já não está tendo uma vida de oração? Você já não está tendo uma vida de jejum? E você realmente acha que você pode manipular situações que estão acontecendo através da sua oração? Não sei, eu me questiono sobre isso. Porque às vezes a gente espera passar por uma coisa péssima na nossa vida, tipo assim, perdi o emprego, estou quebrado financeiramente. Ah, é o demônio do tranca-rua. Preciso fazer, eu vou agora jejuar, agora eu vou orar. Deixa eu só te falar uma coisa. Sabe por que depois dessa campanha que você faz, que algo muda na sua vida? Sabe por que realmente algo se desata de você? Não é porque você tinha um demônio em você te prendendo tuas finanças, não é isso. É que um relacionamento de intimidade com Deus, diário, de oração e jejum, gera maior entendimento e iluminação sobre quem Deus é. Só que deixa eu te falar uma coisa, você consegue imaginar comigo a constância da iluminação? Jesus fez guerra espiritual no deserto? Jesus fez guerra espiritual no Getsemane? O diabo veio para ele, se joga daqui. Está querendo dizer o que fazer? Jesus responde com a palavra 3 vezes. Pronto.
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. É simples. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É simples. Não significa que porque você está sentindo resistência maligna, não significa que porque está tendo resistência maligna e você não está fazendo campanhas, que você não está lutando com o inimigo, que você não está resistindo ao inimigo. Coisa que está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você tem intimidade com Deus, tua vida está borbulhando no Espírito, você ora 24 horas do seu dia, você está em espírito de oração, você está conversando com o Espírito Santo. E obviamente existem momentos que nós precisamos lutar, existem momentos que nós precisamos orar e guerrear e jejuar, sim. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa, querido. 30 vezes e uma. Por que você tem que fazer 30 jejuns e um jejum? Parece que 30 jejuns vai ser mais poderoso do que só um jejum. Quanto você está entendendo os exemplos que eu estou querendo dizer? Você não é forte, você não está em Cristo Jesus. Assuma a sua posição de guerreiro, em se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir. Sabe uma oração que eu tenho feito? Satanás, tira suas garras de quem pertence a esta casa. Note, as pessoas estão voltando. Satanás, tire suas garras do meu dinheiro. Satanás, tire suas garras da minha família. Quando você vive uma vida de posicionamento, você vai entendendo que você já é, você já tem tudo o que você precisa ter. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. A sua posição já é no céu. Só que só uma coisa, nós precisamos ser santificados. O problema é quando a gente só se, com a luzinha lá. Por que o lenço de Paulo curava? Por que os milagres aconteciam? Não era sobre as habilidades de Paulo, era sobre a presença que acompanhava Paulo. Por que Jesus conseguiu expulsar o demônio do menino e os discípulos não conseguiram? E Jesus vira para eles e fala assim: ó, queridos, jejum e oração. Não é verdade? Parafraseando. Só que o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Todo o tempo. Gente, todo o tempo Jesus estava orando. Jesus estava em vida constante de oração com o Pai. Jesus estava em vida constante de jejum. Jesus estava constantemente. Então deixa eu te falar uma coisa: para de viver por campanhas. Para de ter uma vida de oração só quando te é conveniente. Para de ter uma vida de jejum só quando te é conveniente. Jejue para estar próximo de Deus, para matar a sua carne e estar íntimo do Espírito. Ore para estar íntimo de Deus. Que a sua vida de oração seja 80% de glorificar, de exaltar, sabe, de dizer: Deus, Tu és, Tu és, Tu és. E 20% só de, vou fazer uma petiçãozinha aqui, vou expulsar um demoninho ali. Entendeu? Eu sou luz. E aonde a luz de Deus está não tem trevas. Então assim, quer ficar fazendo macumba aí fora? Faz. Estou aqui, estou de boa. Entendeu? Não afeta, não pega. Só que a gente vive em medo, a gente vive em temor. Entendeu, gente? Está na hora da gente levantar um exército aqui. Está na hora de você se levantar como jovem. E a última coisa que Ele faz, o Espírito Santo faz por nós, é que Ele busca diligentemente. Olha o que está dizendo em 1 Coríntios 1 Coríntios 2 versículo 10: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Portanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Tem uma novidade para te dar: Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. E Ele vai te procurar nas profundezas dos as áreas que você escondeu no seu interior, as amarguras, a falta de perdão, o perdão que você precisa liberar para as pessoas. Deus vai procurar essa moeda lá dentro. Ele vai varrer, Ele vai acender a luz.
até Ele te encontrar. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto, tanto. O amor de Deus, Ele nos persegue. E Ele nos captura. Ele nos atrai. A ponto de nos santificar. Arrependimento. Eletricidade. Eletricidade. O que é? Graça. É a graça de Deus. É o amor de Deus por nós. Feche os seus olhos onde você está nessa noite.